vários. Mas você já pegou algum caso, bom, deve ter pego algum bem escabroso mesmo, que foi decidido por isso? Pela linguagem, linguagem corporal, assim, aí você o negócio estava dividido, não sei, é assassino, não é, etc. Aí você fala, não, eu tenho certeza isso funciona como prova? Prova. Sim, é uma prova. Cara, isso é um ponto muito legal de falar, cara. Prova, linguagem corporal é uma prova, um laudo é uma prova. Vamos lá. Cara, existe carta psicografada que serve como prova. Pasme, teve caso que a carta psicografada mediúnica ajudou a parte que... Mas como... Então, como que a gente não vai misturar? Pode concluir, é só para eu não perder a pergunta. Nossa, que eu adoro essa... Cara, esse do jurídico, assim, como na área que eu trabalho, cara, eu acho muito louco. Caramba, caso escabroso, eu só vou responder aquela primeira sua. Eu tenho um toque, cara, que se eu não responder a pergunta... Responda todas, temos todo o tempo do mundo. Você perguntou um caso super escabroso que eu participei, que foi decidido pela linguagem corporal, tá? Ou que não, que seja um caso escabroso também. Vou falar um caso X no Brasil. Um juiz lá do Sul, se eu não me engano, acho que é Porto Alegre, não lembro agora. Ele... Você viu como a minha voz abaixou? Porque eu realmente não tenho certeza se é. Isso é foda. Então você não consegue jogar o punch na voz. Que bosta, né, cara? Você se autopune, né? Ele... Mole, acabei de me revelar. Você não fica meio louco analisando? Fico, cara. Todo mundo tem olha como que tá meu cabelo, minha barba aqui. Tá todo louco, cara de doido. O guru não é um cara que mente, nem eu. Mas a maioria das pessoas mentem demais. Nossa, teve entrevistado aqui que sentou até o final da entrevista e mentiu. Não vou revelar um nome. Não, e você já sabe, né? Isso que é legal. Você sabe, tipo assim... Não é sem ser perito. Você sabe que é pela lógica, né? Nossa. Porra. Mas salário é uma coisa que a turma mente demais. Eu sempre falo pro guru, as pessoas ganham 5% do que elas dizem que ganham. É sempre assim. Eu sou o contrário, eu falo 5% do que eu ganho. Eu sou paranoico com segurança, cara. Mas você tá certo, mas vamos lá o caso escabroso pra gente não perder. Isso, né? Os caras vão pegar. O juiz lá do Sul, ele solicitou uma avaliação em linguagem corporal de uma testemunha. Ele conferiu a linguagem corporal, a análise, né? Levou a análise como uma prova para anular o depoimento da testemunha, porque por mais outras provas, né, foi confirmado que a testemunha estava mentindo. Mas a primeiro momento só se tinha análise não verbal. Então foi meio tipo assim, vamos dizer assim, o veredito saiu bem antes e depois só trouxeram as outras provas como anexo, né? Bom, agora eu vou falar da minha área, né? Se eu já trabalhei, já. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado porque a maioria dos casos que eu já trabalhei estão em segredo de justiça ainda. Mas vamos lá, um caso bem curioso mesmo que eu trabalhei ano passado foi assim. A mãe já tinha... era pais separados, a mãe estava sem a guarda da criança, né, do filho dela, e o pai tinha conseguido provar... Como é que era a situação? O pai tinha conseguido provar o filho tinha dito para a mãe... Surgiu um sentimento de dúvida, hein? Também cara. É muito caso, eu acabo confundindo. E assim, eu também mascaro, eu tipo mudo o sexo da criança para não acabar... dando uma informação errada. É uma mentira white lie. Sim. Não, pra proteger a criança e pra eu me ferrar depois, né? Sim. Mas vamos lá. A criança em questão tinha dito pra mãe que os pais separados, o pai tinha abusado sexualmente dela. A criança falou isso pra mãe. A mãe ficou super em choque e fugiu com a criança. Ele vai abusar do meu filho, a mãe fugiu. O pai conseguiu provar que ela estava sequestrando o filho dele, né? E conseguiu a guarda unilateral, né? Só ele ia ter a guarda da criança. Passou ali um tempo, mais ou menos um ano, ela conseguiu ter acesso, ele conseguiu ter visita com ele, passou pelo processo judicial e conseguiu liberar as visitas com a criança. E a criança começava a falar, olha mãe, ele faz isso comigo, ele me leva na casa do tio dele, do outro tio, do amigo dele, e aí o tio traz o primo, e aí eu brinco com o primo. Bagulho pesado, E a mãe assim, já falei e tal. E qual que era a conclusão até então do caso? O caso estava arquivado, falta de prova, a conclusão da outra parte, né, do pai, falava assim, olha, alienação parental, a mãe está manipulando a narrativa da criança, a mãe está imputando isso na cabeça da criança. Aí entra laudo psicológico, o laudo psicológico da criança batia com abuso sexual. Aí o cara lá, a outra parte conseguiu provar por um laudo também que a criança, na verdade, tinha alienação parental. Enfim, o caso estava arquivado. Aí um advogado me chamou e falou, você consegue comentar alguma coisa desse caso? Eu falei, olha, me dá um material
Aí falou assim, os vídeos usados no caso foram esses. Eu falei, mas esses vídeos já estão taxados? Já tem algum significado jurídico deles? Cara, esses vídeos estão como prova, não está como prova anulada, mas assim, você vai querer trazer dados novos sobre a mesma prova. Você pode fazer isso, mas não sei a relevância. Eu falei, peraí, então, quando que foi que o menino falou fez a primeira reclamação? Tal ano, ele tinha 10 anos de idade. Tá. Tem algum vídeo, festa de família, dessa época pra trás? Festa de família, onde tem o pai, onde ele tá com o pai, a mãe, vídeo. Posso perguntar. Perguntou, tal. Tem. Tá aqui o material. Falei, então me manda foto, vídeo de festa, aniversário, viagem e tal. Aí foi muito interessante. Pelo laudo, pela avaliação, a gente conseguiu observar ali que sempre que esse garoto estava perto do pai, tinha uma tendência corporal do pai a pressionar. A gente começa a falar, Vitor, mas como você vai ver a pressão da mão do cara pelo vídeo? Cara, não tem como você ver a pressão. Existem alguns estudos com câmera térmica que mostram como que é a coloração da ponta dos dedos quando você está pressionando alguma coisa e quando você solta. Então eu podia averiguar que o pai estava pressionando a cabeça da criança sempre. Vai tirar foto de família, vai colocar sempre a cabeça da criança na direção do pênis dele ou o bumbum da criança na direção do pênis dele. Então essa movimentação sempre era marcante. E aí veio outro fato. A criança, foto de família. Mãe chegava para tirar foto. A avó, o tio, a tia. O pai abraçava nessa posição a criança. Nojo. Por que eu vou sentir nojo? Aí qual era o relato dele? Águasminha branca do papai. Então, por que nojo? E por que o pai tem esse comportamento? Conclusão, o caso foi reaberto por conta dessa avaliação. Então, é um caso que ainda está em segredo de justiça, mas esse acho que é um caso... Assim, você ouve e você fala, não é possível que o cara leva o filho e aí o outro cara leva o filho. Tipo assim, você fala, sério que existe esse bagulho, velho? Sério? Bizarro, né? Só que assim, eu acho bacana, tipo... o caso estava travado num ponto. E eu falei, caramba, nesse ponto eu não vou bater. Porra, cara, me traz foto do aniversário da família, vídeo, foto. Cara, isso foi um negócio que eu achei muito massa. Eu gostei bastante. E aí, em todas as fotos... Foto e vídeo. Ele aparecia... Por exemplo, estavam filmando, né? Aniversário. Vai ter a foto do pai e do filho. Aqui no vídeo, né? Você via o pai já colocando a cabeça e o menino já... fazendo nojo. E aí você faz o questionamento. O menino tá falando que tem nojo porque ele tem a babinha branca do pai. O pai pressiona. O menino tá mostrando nojo. Nojo faria relação com o relato dele? Pô, total. Como que você vai ensinar uma criança a fazer nojo? A gente não se ensina, a gente aprende. A gente nasce com a microexpressão já inata. O que aparece é que parece que, sei lá, eu não sei se você deve ter o dado certo, acho que uns 80% dos casos devem ser arquivados por falta de algum especialista igual você, porque se tem 2 só no Brasil, então, por exemplo, infelizmente afirmar que o cara vai cometer um assassinato ou uma brutalidade dessa, ele vai sair completamente... Sim. Sem ninguém pegar, não é? Quais são os dados que você pode passar pra gente sobre isso, assim? Cara, não que esteja valendo a pena ser um assassino, mas parece que vale, né? Cara, porque a justiça não é tão eficaz quanto parece. Eu tava com o dado até ontem, eu vou acabar falando besteira, mas é algo assim, falando de homicídio, né? A gente tem uma taxa muito, muito, muito baixa de resolução de homicídio. O que é espantoso, porque o Brasil é gigante, cara. E a gente tem, assim, uma força policial... pegando ali, né, a polícia judiciária, a polícia investigativa, porque a polícia ostensiva não vai fazer investigação por si. A gente tem um investimento muito pesado. Mas eu acho que talvez, isso eu estou citando o professor, o Dr. Túlio Viana, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, amigo meu. Ele, palavras dele, o direito ainda é muito conservador no Brasil. Porque você fala assim, né, guru? Vitor, da hora ter um profissional que nem você. Aí, a pescada. Lá é prova, linguagem corporal, uma prova? É uma prova. Aí eu vou apresentar uma prova. Linguagem corporal, parará, pororô. Tem até um artigo muito interessante, eu recomendo muito que quem gosta do assunto, quem quer trabalhar na área futuramente, no site Ciências Criminais, leia lá o artigo, não lembro o nome da escritora lá, mas ela fala sobre a necessidade de ter mais estudos nessa área no Brasil, entendeu? E, cara, eu apresentei lá a prova. Pum, vamos supor, apresento, faço a aplicação do SCANS, todo laudo é como se fosse um TCC, eu tenho que referenciar toda a base científica para aquele laudo, então eu falo. Eu não falo assim, o cara tá mentindo, o cara... com 78% de precisão, eu infiro que blá, 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 ele está com comportamento desonesto. 78% de chance dele estar dissimulando.
Beleza, aí você é o juiz, você vai olhar e vai falar, beleza. O que a outra parte tem? A outra parte tá, beleza. No Brasil, a última palavra do juiz não é laudo, não é uma prova. O laudo é uma modalidade de prova, não é uma prova que vai decidir o que vai acontecer. É o juiz. O direito no Brasil ele é super a última palavra do juiz, ok? E a gente tem, por exemplo, indúbio pro réu. Na dúvida, você decide a favor do réu, cara. Isso é um princípio do Código Penal, do direito penal. Indúbio pro réu. Na dúvida, putz, cara, o cara, vamos dizer assim, eu sinto que esse cara tá com o discurso errado, pô, tem até uma análise de linguagem corporal, mas pode ser super subjetiva essa análise. Na dúvida, decide a favor do réu. Porque o direito entende que é preferível você absolver um inocente, você absolver um culpado do que condenar um inocente. Então, assim, cara... É uma prova como qualquer outra. Uma análise de linguagem corporal é um laudo técnico. Você tem um técnico que vai fazer uma perícia e vai transformar essa perícia num documento laudal. Você pode ter um laudo econômico, um laudo de engenheiro. O cara vai, avalia uma tragédia, fala, e realmente esse prédio ia cair, não sei o quê. O cara mostra pelo laudo. Então o laudo ele vai mostrar o trabalho da perícia e o raciocínio para chegar no resultado. Agora, minha última palavra do juiz, você tem casos no Brasil de material genético coletado, ou a prova é anulada, ou realmente a outra parte ganha porque o juiz quis. Você tem casos no Brasil onde você tem a confissão, e a confissão tem algumas ressalvas, porque tem muito falso negativo, muito falso positivo no Brasil, mas a confissão, e mesmo assim a confissão, a última palavra é do juiz. E o juiz não é um monstro, ele só obedece um sistema. Ok? Ele tá obedecendo a Constituição. Ele obedece ou a turma solta um cascalinho? Cara, o juiz ganha muito bem, então eu não sei como é que funciona. Quanto ganha um juiz? Ah, cara. Paulada em assim, número específico, eu não faço a mínima ideia, cara. Assim, mais ou menos. Cara, uns 60, 80 contos por mês. 60 pau um juiz? Cara, não faço... Duvido. Bote nos comentários aí. Não faço a mínima ideia, cara. Falando em comentários, quem quiser mandar um superchat pro Vitor do Metaforando, que é um papo sensacional, a partir de R$20 a gente vai ler. Ele veio aqui para esclarecer as dúvidas sobre esse papo que é extremamente legal. Quem mandar superchat menor, nós vamos agradecer de coração, mas infelizmente a gente não consegue ler todos os superchats. Quem quiser mandar mais, o Lorde vai tentar procurar o Galinácio para apertar, a gente também vai agradecer de coração. Podem mandar os superchats aí que a gente vai ler. Os caras fumaram o meu Galinácio aqui. Fumaram, se eu contasse o que acontece nesse estúdio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí, ó, antes de vocês continuarem, eles falaram que é mais ou menos uns 40 mil. 40 mil, não tá muito longe do que eu falei. De 40, mas tem juiz que ganha mais. Deve ter uns que ganha 100. Cara, não sei. Mas uma coisa só pra pontuar, Guru e Lorde. É muito curioso, né? Eu falei isso até num vídeo recente. Ó, análise de linguagem corporal é uma análise. Análise jurídica é outra. O que vai acontecer no jurídico, cara, eu não faço a mínima ideia. Se vamos supor, se eu sou um investigador, você tem o caso do Flor de Lis. A investigação do Ministério Público e a Polícia Civil, poxa, mandante do crime. E aí? Ok, ela tem impunidade parlamentar. Então, assim, ao invés da pessoa brigar com essa polícia desgraçada que não... Cara, você não pode brigar, discutir com o jurista, assim com quem faz a lei, entendeu? Você tem que ir lá exigir uma revogação dessa lei, mudar, enfim. E não ficar batendo em quem é jurista, em quem vai fazer a execução. A gente faz uma análise, um laudo, alguma coisa, o que vai acontecer no jurídico, cara? Só pra você ter uma noção, você fala assim, mas se o cara for inocentado, quer dizer que o cara é bonzinho, tudo certo. Cara, caso recente... legítima defesa da honra. O cara descobriu uma traição, esfaqueou a mulher, conseguiu provar no tribunal que estava defendendo a honra dele. Legítima defesa da honra foi absolvido. Da honra. Legítima defesa da hona. Então foi absolvido? Cara bom, tudo certo. Fica para sua moral aí quem tá. Perante a lei. A lei tá tudo certo. Uai. E ninguém tá acima da lei, né? Ninguém tá acima da lei. Felizmente.